Olá, minha gente. Estamos aqui novamente. Nesta oportunidade, estaremos estudando a lição número 8 da Escola Bíblica Dominical. Conforme temos anunciado, o nosso manual bíblico, lições bíblicas, cuja temática trata dos dons espirituais e ministeriais. Durante o transcurso deste segundo trimestre, falaremos sobre os dons espirituais e ministeriais e a melhor forma de servirmos a Deus e aos homens com poderes extraordinários do Espírito Santo. A nossa lição de hoje, lição de 23 de maio do ano de 2021, trata sobre o ministério de evangelista. Nós somos da Igreja Evangélica Assembleia de Deus, do Ministério Missão Europa no Brasil. E o nosso presidente é o pastor José Antônio de Castro. O líder da nossa igreja local é o pastor Nilson de Souza Teixeira. E o endereço da nossa igreja é Rua Porto Alegre, número 86, bairro Santo Agostinho, Volta Redonda, estado do Rio de Janeiro. Fica ali, no antigo salão de eventos Requintes Festas. E dando início às nossas lições, hoje lição número 8, o nosso texto áureo fundamenta-se na segunda epístola de Timóteo, capítulo 4, versículo 5. Mas tu, sê sóbrio em tudo, sofre as aflições, faze a obra de um evangelista, cumpre o teu ministério. O apóstolo Paulo aqui advertiu o seu discípulo: mas tu, Timóteo, sê comedido no que pensa, age com equilíbrio e se comporta com comedimento. Sofrer as aflições pode ser traduzido do grego como suportar a dureza. Realizar a obra de um evangelista possui o significado de fazer o trabalho de pregar o evangelho, ou seja, alguém que fora designado para anunciar as boas novas de salvação, alguém que pertença a uma classe separada de homens para fazer tal trabalho. Faça uma prova completa do teu ministério, ou seja, cumpra o teu ministério. A palavra cumprir indica o sentido de suportar e depois convencer alguém completamente da necessidade de uma tomada de decisão. E, em seguida, certificar-se e dar a prova completa. Paulo aconselhou a Timóteo a fornecer evidências completas sobre a concepção do ministério que ele fora chamado para realizar.
com fidelidade e desempenho de seus deveres como evangelista. Timóteo deveria cumprir com as obrigações de seu cargo, com a finalidade de apresentar uma real ilustração do que o ministério de evangelista poderia realizar, e assim demonstrar a sabedoria do mestre dos mestres. Esse deve ser o propósito dos ministros do Evangelho. Cada um deve esforçar-se para que o ministério cristão, em suas mãos, possa mostrar o máximo para o bem-estar humano. E como verdade prática, diremos que o evangelista tem a função de anunciar com ousadia o evangelho pleno. Seu papel é ser um embaixador de Cristo na terra. E na leitura bíblica de classe, tomaremos como base o capítulo 8 de Atos dos Apóstolos, a partir do versículo 26. E o anjo do Senhor falou a Filipe, dizendo: levanta-te e vai para o lado do sul, ao caminho que desce de Jerusalém para Gaza, que está deserta. O etíope eunuco era um converso ao judaísmo vindo de outra religião. Ocupava o cargo de tesoureiro real da corte da rainha da Etiópia, Candace, um título atribuído a uma espécie de dinastia de rainhas guerreiras. Mulheres guerreiras que detinham o poder do reino de Meroé, ao sul do Egito, pouco tempo antes da era cristã, formando uma sociedade matrilinear. Não era comum um eunuco que, no Oriente, era homem castrado que tinha a função de guardar as mulheres do harém, ocupasse uma posição de considerável autoridade. As visitações que os anjos faziam às pessoas eram consideradas contatos com a presença divina. Um anjo apareceu a Filipe para lhe fornecer certas orientações. Podemos observar a providência de Deus nesse fato. Existiam outros caminhos que um viajante poderia tomar de Jerusalém para Gaza. Filipe foi direcionado para o deserto de Gaza, um caminho desabitado. O eunuco etíope retornava de Jerusalém utilizando aquela passagem deserta, motivo pelo qual a orientação do Espírito Santo levou Filipe a se encontrar com aquele alto servidor real. As coisas não sucedem em nossa vida por mero acaso. Deus determina até mesmo os acontecimentos mais corriqueiros em nossa vida. Deus interessa-se por tudo o que ocorre conosco. E no versículo 27 do nosso texto base, diz assim: e levantou-se e foi. E eis que um homem etíope, eunuco,
mordomo-mor de Candace, rainha dos etíopes, o qual era superintendente de todos os seus tesouros e tinha ido a Jerusalém para a adoração. Eunuco era um homem castrado. Era uma prática brutal utilizada por várias nações do mundo antigo. O historiador judeu Flávio Joséfo disse que as cortes de Herodes eram comumente servidas por eunucos. Eram práticas que envolviam mutilações do membro masculino como parte de culto reverencial prestado a deuses do paganismo. O Evangelho de Cristo veio opor-se a esse tipo de preconceito e limitações. Os eunucos eram pessoas muito procuradas nos países do Oriente por serem consideradas dignas de confiança. Não era incomum eunucos ocuparem cargos elevados, como é o caso desse aqui, que era tesoureiro da rainha Candace. Os etíopes do Novo Testamento eram pertencentes à Núbia, região do Vale do Nilo, entre o Egito e o Sudão. E no versículo 28, o texto continua dizendo assim: regressava e, assentado no seu carro, lia o profeta Isaías. O eunuco vinha lendo o profeta Isaías em voz alta, o que era bastante habitual entre os povos orientais. Foi isso que atraiu a atenção de Filipe. Talvez o eunuco houvesse adquirido um rolo de profecias de Isaías em Jerusalém. As circunstâncias em que ocorreu o fato indicam que, provavelmente, tratava-se de um prosélito do judaísmo. Insatisfeito com o ritual estéril do qual fazia parte, procurava preencher o seu tempo lendo as escrituras do profeta Isaías. O eunuco viera a Jerusalém para o ato de adoração, pois grande era também o seu desejo de aprender. Embora não pudesse compreender plenamente o que lia, mal sabia ele que o Espírito Santo havia providenciado seu encontro com Filipe. Isso nos mostra, mais uma vez, que nada ocorre por acaso, pois a providência divina guia e orienta a nossa vida. Mestres e instrutores são pessoas enviadas pelo Espírito Santo àqueles que buscam conhecer a verdade com sinceridade. Deus recompensa aqueles que o buscam e não os deixa destituídos do conhecimento e das experiências espirituais. E no verso 29 nós lemos: e disse o Espírito a Filipe: chega-te e ajunta-te a esse carro. Dois homens encontraram-se no deserto e seus destinos foram determinados por Deus. O eunuco etíope lia a Escritura, enquanto Filipe havia entesourado-a em seu coração.
coisas surpreendentes acontecem quando pessoas dão valor à leitura das Sagradas Escrituras. O eunuco precisava receber instrução a respeito do que lia. Filipe possuía o conhecimento necessário para o instruir. A quantos deveríamos ensinar o caminho da verdade e da retidão? E continuamos no versículo 30, que diz assim: E, correndo Filipe, ouviu que lia o profeta Isaías e disse: Entendes tu o que lês? Podemos observar aqui a importância da leitura e do estudo da palavra de Deus. Embora o eunuco etíope não entendesse nada do que lia, isso não foi o suficiente para enfadá-lo da leitura. A maioria dos crentes acreditam piamente que Deus fala por intermédio das Escrituras. No entanto, o engano crasso ainda prevalece acerca de muitos ensinamentos importantes das Sagradas Escrituras. Muitos levam anos sem que façam um mínimo de esforço para melhorarem seus conhecimentos ou a sua habilidade para ensinar. Igrejas são condenadas a contentar-se com uma classe de ensinadores de segunda categoria. No mundo globalizado em que vivemos, a ênfase recai sobre o rápido desenvolvimento da tecnologia e na qualificação da mão de obra especializada. Todos são obrigados a se aprimorarem continuamente, a fim de não perderem seus empregos. O que se pode dizer dos líderes eclesiásticos que passaram um breve tempo em seminários bíblicos e agora acham que estão preparados para sempre e não mais se disponham a melhorar seus conhecimentos e seus métodos de ensinos? Vejam o que diz o versículo 31. E ele disse: Como poderei entender se alguém não me ensinar? E rogou a Filipe que subisse e com ele se assentasse. A mensagem do profeta Isaías estava armazenada na forma escrita. Filipe, porém, desenvolveu-a na forma verbal. A combinação da mensagem escrita com a mensagem falada salvou uma vida. É importante mantermos mensagens escritas para a posteridade, mas também é importante ensinarmos de modo oral. Erram os que pensam que não dependem de aprender com os outros. A memória precisa ser desenvolvida sempre. E nada melhor do que a leitura de bons livros, principalmente os que explanam as Sagradas Escrituras para nos ajudar no desenvolvimento da maturidade espiritual. O poder e a influência da literatura têm sido comprovados na edificação da experiência humana. Por que
que motivo muitos insistem em desprezar esse poder? A mente treinada com bons pensamentos, e mais especificamente com os pensamentos divinos, concede gozo e alegria àqueles que são capazes de reconhecê-los e apreciá-los. Alguns chegam a afirmar que a busca pelo conhecimento, o estudo e a pesquisa corrompem a mente humana. Deus jamais concede prêmio a indivíduos que não querem desenvolver em alguma atividade. Deus não dignifica a ignorância, pois Ele mesmo é a fonte de toda a sabedoria e de todo o conhecimento. O teólogo João Calvino comentou o seguinte: foi das mais notáveis e modéstia do eunuco que não somente permitiu ser indagado por Filipe, que parecia homem dos mais comuns, mas também confessou-lhe francamente a sua ignorância. E certamente jamais devemos ter a esperança de que alguém é para ser ensinado quando se ufana de sua própria esperteza. É exatamente por isso que a leitura das Escrituras é aproveitada tão pouco nestes nossos dias, porquanto dificilmente podemos encontrar uma pessoa em cada 100 que se submeta voluntariamente ao aprendizado. Alguns outros, que confiam demasiadamente em sua própria inteligência, não querem dar ouvidos a outros homens e não leem qualquer comentário. Deus, entretanto, não quer que negligenciemos aquelas ajudas que Ele nos oferece e não permite que escapem sem prejuízo aqueles que desprezam a esses auxílios. E no versículo 32 do nosso texto, lemos assim: e o lugar da escritura que lia era este: foi levado como a ovelha para o matadouro, e como está mudo o cordeiro diante do que o tosquia, assim não abriu a sua boca. O eunuco etíope lia a passagem do profeta Isaías, capítulo 53, versículos 7 e 8. É a passagem mais famosa sobre o Messias como servo sofredor. Trata-se da demonstração da morte humilhante e vergonhosa de Jesus para o cumprimento do plano da salvação da humanidade. O sofrimento era parte integrante da missão do Messias de Deus na terra. Foi mediante a sua morte expiatória na cruz do Calvário que Ele nos outorgou o perdão dos nossos pecados. Com sua morte horrenda, pôde levar sobre si as nossas dores e condenações. A providência divina havia conduzido o eunuco à leitura de um texto referente à profecia de Isaías aplicável ao Senhor Jesus. Provavelmente, ele já ouvira falar a respeito do sofrimento do Messias.
Talvez essa profecia o impelira para a leitura sobre o servo sofredor. Filipe ouvira o eunuco ler a passagem e não perdeu a oportunidade de apresentar-lhe o plano da salvação traçado por Deus. O texto faz uma comparação com o cordeiro que não abre a sua boca diante do tosquiador. Isso evidenciou a sua inocência, sua mansidão e sua morte inocente de forma voluntária. E continuando no versículo 33, lemos assim: na sua humilhação foi tirado o seu julgamento. E quem contará a sua geração? Porque a sua vida é tirada da terra. Ficou evidente aqui a notória injustiça praticada pelos membros do Sinédrio. Condenaram-no à morte, negando-lhe a justiça. As normas de procedimentos legais foram totalmente esquecidas e testemunhas falsas foram propositalmente permitidas dar seus depoimentos. Os doutores da lei não se preocuparam em fazer uma investigação imparcial, pois já existia uma predisposição de condená-los à pena capital, dando-se a falsa impressão de que agiam dentro da justiça e da legalidade. Na sua humilhação foi tirado o seu julgamento. Ninguém deu valor ao seu espírito de humildade. A nossa salvação é o resultado da humildade de Cristo. Mas esvaziou-se a si mesmo, tomando a forma de servo, fazendo-se semelhante aos homens. E, achado na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até à morte, e morte de cruz. Carta do apóstolo Paulo aos Filipenses, capítulo 2, versículos 7 e 8. Negaram-lhe os seus direitos e foi condenado como um criminoso. Versículo 34. E respondendo o eunuco a Filipe, disse: rogo-te, de quem diz isto o profeta? De si mesmo ou de algum outro? Esta passagem refere-se ao capítulo 53 do profeta Isaías e é uma predição messiânica que se evidenciaria sobre aquele que levaria sobre si mesmo os pecados da humanidade e que, outrossim, tornar-se-ia em sacrifício expiatório pelo pecado. A pessoa de Cristo desenvolver-se-ia como planta delicada em solo seco e estéril, em meio a espinhos. Sua vida de tristezas e adversidades era oprimido por parte das autoridades. A sua paciência e humildade destacavam-se em meio às mais vergonhosas perseguições. Foi repentinamente cortado da terra dos viventes.
sua morte expiatória veio para beneficiar todos os homens. E continuando, versículo 35. Então Filipe, abrindo a sua boca e começando nesta escritura, lhe anunciou a Jesus. Filipe era o evangelista e não o apóstolo. Filipe era o tipo característico de um grande evangelista. Ele anunciava Jesus a seus semelhantes. Essa é a sinopse de uma mensagem evangelística. Ou seja, o que Cristo significa para as pessoas. Como seguir seus passos como modelo de vida. Sua morte expiatória na cruz e sua ressurreição. Também sua glorificação e vida eterna nos lugares celestiais. A herança do povo que foi salvo por ele, bem como todas as preciosas bênçãos que conquistamos através dele. Como se pode propagar o Evangelho de Cristo? Primeiramente, vivendo a mensagem que prega. Depois, falando a respeito da mensagem aos outros. Não há nenhuma outra coisa. E para terminarmos o nosso texto de leitura em classe, vamos agora para a epístola do apóstolo Paulo aos Efésios, capítulo 4, versículo 11, que assim está registrado. E ele mesmo deu uns para apóstolos, e outros para profetas, e outros para evangelistas, e outros para pastores e doutores. E ele deu alguns para evangelistas. Mas tu, escreveu Paulo, sê sóbrio em tudo, sofre as aflições, faze a obra de um evangelista, cumpre o teu ministério. 2 Timóteo, capítulo 4, versículo 5. O verbete evangelista não ocorre em nenhuma outra parte do Novo Testamento. Qual era a exata função que um evangelista exercia na igreja primitiva? Não é muito fácil determinar. O evangelista pode ter sido aquele cujo papel principal a desempenhar era anunciar o Evangelho de Cristo e que não estava especificamente envolvido na administração da igreja. O termo evangelista significa mensageiro de boas novas e denota um ministro do Evangelho que não estava fixo em nenhum lugar, mas que viajava como missionário para pregar o Evangelho e fundar igrejas. Atualmente, a palavra é muito usual nas igrejas, mas não se pode provar que era comumente usada no Novo Testamento. O ofício era distinto do cargo de pastor, de professor e de profeta. E era manifestamente um ofício no qual pregar a palavra de Deus era
a sua função principal. E como objetivos geral e específicos desta 8ª lição, temos os seguintes: demonstrar a particularidade do ministério de um evangelista, evidenciar o envio dos 70 para anunciar as boas novas, provocar reflexão sobre a tarefa da grande comissão e assinalar o papel desenvolvido pelo cargo de evangelista no Novo Testamento. E na introdução, estudaremos que o ministério de evangelista é um dom valioso concedido por Deus à igreja. Nesta 8ª lição, estudaremos como o Senhor Jesus considerou e de que forma ele foi tratado nas igrejas de Éfeso e Corinto, bem como nas igrejas do Novo Testamento. Jesus deixou-nos a grande comissão de anunciar o Evangelho a toda criatura. Deus concede à igreja o poder necessário para a proclamação do Evangelho com ousadia. E este é um dos dons ministrado pelo Espírito Santo. E como ponto central desta lição, estudaremos que o evangelista é o portador por excelência das boas novas de salvação. No item número 1, o comentarista deu por título o seguinte: Jesus envia os 70. E na primeira subdivisão, estudaremos que são poucos os que anunciam. Jesus enviou os 70, segundo o Evangelho de Lucas, capítulo 10, para anunciarem as boas novas do reino de Deus na região da Galileia. E depois disto, designou o Senhor ainda outros 70 e mandou-os adiante da sua face, de 2 em 2, a todas as cidades e lugares aonde ele havia de ir. E dizia-lhes: grande é, em verdade, a seara, mas os obreiros são poucos. Rogai, pois, ao Senhor da seara que envie obreiros para a sua seara. Evangelho de Lucas, capítulo 10, versículos 1 e 2. Os discípulos de Jesus não são enviados para falarem de si mesmos, mas são enviados para falarem exclusivamente do Mestre dos Mestres e do reino de Deus. Lamentavelmente, ainda hoje, muitos falam de si próprios e falam da sua própria mensagem. Outros promovem cultos à personalidade humana. Os discípulos ainda são poucos, conforme a visão do Mestre. Mas ele continua a convocar obreiros que queiram militar na sua obra. E no subitem número 2, falaremos sobre os enviados para o meio de lobos. Pregar o Evangelho num mundo totalmente
totalmente adverso à mensagem do reino de Deus é a causa de muitos embaixadores de Cristo sofrerem horrendas perseguições. Os 70 que foram enviados por Jesus foram rejeitados, perseguidos e sofreram risco de morte. Muitos pagaram o alto preço com a própria vida por professarem uma fé genuína em Cristo Jesus. Ainda em nossos dias, milhares de cristãos continuam sendo mortos no mundo inteiro por causa do Evangelho. Corajosos evangelistas terão de enfrentar fortes opositores, sobretudo em nações dominadas por religiões anticristãs e por fundamentalistas. São como cordeiros que caminham em direção de lobos devoradores. Ide, eis que vos mando como cordeiros ao meio de lobos. Evangelho de Lucas, capítulo 10, versículo 3. E no subitem número 3, os sinais e as maravilhas confirmam a palavra. Os 70 discípulos que foram enviados por Jesus foram cheios do poder do Espírito Santo, pregaram a mensagem do reino de Deus com autoridade e ousadia em nome de Jesus. E curai os enfermos que nela houver, e dizei-lhes: é chegado a vós o reino de Deus. Evangelho de Lucas, capítulo 10, versículo 9. Os que foram enviados retornaram da missão e estavam maravilhados pelo que viram e fizeram. E voltaram os 70 com alegria, dizendo: Senhor, pelo teu nome, até os demônios se nos sujeitam. Capítulo 10 do Evangelho de Lucas, versículo 17. Jesus explicou-lhes que aquele poder recebido por eles era para a confirmação da palavra do reino e não da palavra do homem. O grande significado de desfrutar da alegria da manifestação do Espírito de Deus não é presenciar a realização de milagres, mas ter conhecimento de que o nome de cada um precisa constar no rol do livro de Deus. Mas não vos alegreis porque se vos sujeitem os espíritos. Alegrai-vos antes por estarem os vossos nomes escritos nos céus. Evangelho de Lucas, capítulo 10, versículo 20. E no subitem número 2, falaremos sobre a grande comissão. A primeira subdivisão fala sobre o alcance da grande comissão. Jesus deixou uma determinação aos seus discípulos após a sua ressurreição. Portanto, ide, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai e do Filho
e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado. E eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Amém. Evangelho de Mateus, capítulo 28, versículos 19 e 20. Esta determinação é denominada de a Grande Comissão. É uma convocação de Jesus para que os seus discípulos anunciem o Evangelho até às últimas consequências. Foi dessa maneira que o apóstolo Paulo compreendeu a tarefa de evangelização dos povos. Por quê? Escreveu Paulo: se anuncio o Evangelho, não tenho de que me gloriar, pois me é imposta essa obrigação. E ai de mim, se não anunciar o Evangelho. 1 Coríntios, capítulo 9, versículo 16. Subitem número 2. O tema é: o mundo está dividido em 2 grupos. Quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crer será condenado. Evangelho de Marcos, capítulo 16, versículo 16. Existem apenas 2 grandes grupos de pessoas diante da mensagem de Cristo Jesus: os que creem e os que simplesmente não creem. Paulo escreveu o seguinte acerca da salvação: nisto não há judeu nem grego, não há servo nem livre, não há macho nem fêmea, porque todos vós sois um em Cristo Jesus. Epístola de Paulo aos Gálatas, capítulo 3, versículo 28. Não há separação entre judeu ou gentios. Paulo ainda escreveu: pois que somos nós mais excelentes? De maneira nenhuma, pois já dantes demonstramos que tanto judeus como gregos, todos estão debaixo do pecado. Como está escrito: não há um justo, nenhum sequer. Epístola de Paulo aos Romanos, capítulo 3, versículos 9 e 10. Todo o ser humano carece da graça de Deus e por isso precisa tomar a decisão de estabelecer o seu futuro eterno, crendo ou deixando de crer na salvação pelo Evangelho de Cristo Jesus. E no subitem número 3, falaremos sobre a grande comissão de hoje. A tarefa de evangelização de todo mundo continua inacabada. Segundo estatísticas, somente 33% da população mundial professa a fé cristã. Há regiões do globo terrestre em que a população de cristãos está reduzindo, como na Europa, por exemplo.
Na Alemanha, cerca de 340 igrejas evangélicas fecharam suas portas. Em Portugal, aproximadamente 300 igrejas deixaram de funcionar. Como os Estados Unidos são a maior nação cristã do mundo, isto significa que qualquer mudança drástica por lá tem implicações profundas para o restante do planeta. Enquanto vários países da Europa já dizem estar num mundo secularizado e pós-cristão, os Estados Unidos estão caminhando na mesma direção. Igrejas estão encolhendo. O ceticismo é também crescente. E a apatia sobre assuntos espirituais cristãos parece ter atingido uma alta histórica. Holanda e Inglaterra também são considerados países pós-cristãos. Aproximadamente 1.500 templos cristãos europeus foram transformados em mesquitas, restaurantes, bibliotecas e casas de shows. A igreja moderna precisa experimentar um real e poderoso avivamento espiritual. Se isso não acontecer, em poucas décadas, a grande Europa tornar-se-á num núcleo multirreligioso, ou o cristianismo não mais a influenciará. O continente europeu necessita ser reevangelizado. E no item 3 desta lição, estaremos estudando especificamente sobre o dom ministerial de evangelista. No subitem número 1, falaremos sobre o conceito de evangelista. O verbete evangelista tem origem no verbo grego euangelizio, ou seja, transmitir as boas novas do Evangelho. O dom de evangelista é concedido pelo Espírito Santo àqueles que são chamados para a pregação do Evangelho. Trata-se de uma capacitação ministerial com o propósito de propagar o Evangelho de Cristo a toda a humanidade. O verdadeiro evangelista sente paixão pelas almas. Aplica-se por buscar mensagens inspiradas por Deus para comover os corações dos perdidos, quebrantando-lhes a alma ansiosa pelo perdão divino. E no subitem número 2, falaremos sobre o papel do evangelista. O evangelista é o pregador por excelência das boas novas de salvação. Vidas são influenciadas e conduzidas a Deus através de suas mensagens. O evangelista é um verdadeiro plantador de igrejas.
Um evangelista cheio do poder de Deus consegue alcançar os corações com as boas novas do Evangelho de forma tão convincente que os ouvintes creem e aceitam o Senhor Jesus como único e suficiente Salvador. E no subitem número 3, estudaremos sobre a finalidade do ministério do evangelista. Conforme os ministérios de apóstolo e de profeta, igualmente, o ministério de evangelista tem por objetivo a preparação dos membros do corpo de Cristo para terem uma vida dedicada ao serviço cristão, bem como a edificação da igreja. Paulo escreveu assim: edificados sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas, de que Jesus Cristo é a principal pedra da esquina, no qual todo o edifício, bem ajustado, cresce para templo santo no Senhor, no qual também vós juntamente sois edificados para a morada de Deus em espírito. Epístola de Paulo aos Efésios, capítulo 2, versículos 20 a 22. Não pode existir outro fundamento a não ser Jesus Cristo, a pedra principal da esquina. O evangelista deve ser uma pessoa sensível à voz do Espírito Santo, a exemplo de Filipe, seja para explanar a verdade a multidões ou a uma pessoa em particular. O evangelista deve ser hábil para transmitir as boas novas de Cristo. Como Filipe, ele deve ser capaz de responder à seguinte questão dirigida ao pecador: entendes tu o que lês? Atos dos Apóstolos, capítulo 8, parte B, do versículo 30. Que lição maravilhosa! E concluindo os nossos estudos de hoje, aprendemos nesta 8ª lição que, tal qual o ministério de apóstolo ou de profeta, o dom ministerial de evangelista também é um dos dons concedidos pelo Espírito Santo a algumas pessoas que são chamadas conforme o propósito do mesmo Espírito, visando o fortalecimento e a edificação dos membros da Igreja de Cristo. Ser chamado para o ministério de evangelista não significa que os demais crentes em Cristo estejam desobrigados de anunciarem as boas novas de salvação. Não é isso. Todos os que estão abrigados em Cristo Jesus e o seguem como discípulos têm o compromisso de desenvolverem a grande comissão deixada por Jesus aos membros da sua igreja e propagarem a mensagem de salvação aos perdidos. Desse compromisso, ninguém pode desobrigar-se, achando que somente os que possuem o dom do Espírito Santo é quem deve fazê-lo. Nossa oração é para que Deus levante muitos outros evangelistas
porque grande é a seara e poucos são os trabalhadores. E na próxima lição, que será no último domingo do mês de maio, retornaremos aqui para estudar com vocês a lição número 9, ocasião em que estaremos falando sobre o ministério de pastor. Até lá, na abundante graça do Senhor Jesus.